Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, está entrando no ar mais um episódio do podcast UTI Informa em Ação. Eu sou o Sancler Bernardes, você me encontra lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma semana aqui no nosso podcast UTI Informa em Ação. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar na @movimenta_UTI. E continuamos lá, né, no nosso Instagram, @UTI Informa em Ação, e lá você pode falar com a gente, ou pode falar com a gente no nosso, né, individual, ou lá no nosso do UTI Informa em Ação, mas lá também você pode encontrar mais informações sobre o UTI Informa em Ação. Você pode encontrar mais informações sobre os nossos cursos, lá no nosso Linktree também tem a nossa campanha do apoio, né, então a gente fala aqui sempre no começo, nosso agradecimento especial Sancler, todo mundo que toda semana tá aqui com a gente, né? Às vezes o pessoal me manda mensagem assim: olha, eu estava meio atrasado no podcast, atualizei essa semana e escutei 3 episódios, então obrigada para todo mundo, né, que corre aí com a gente semanalmente para acompanhar os nossos temas. Mas um agradecimento também especial a quem, além de nos acompanhar, nos ajuda financeiramente a estarmos aqui toda semana, né? Então, obrigada aos nossos apoiadores. Se você quer saber mais sobre isso, tem o link lá no Linktree da nossa campanha do Apoie-se, onde você pode nos ajudar financeiramente com diversos valores, né? E no final do mês, no meio do mês, né, a gente acaba mandando para todo mundo um material a respeito dos temas que a gente estudou aqui, um material mais aprofundado, um material mais bem estruturado. Então, de quebra, aí você leva uma atualização mensal, né, sobre vários temas. E aí a gente compartilha, né, esse conhecimento que a gente acaba adquirindo também aqui para trazer os episódios para vocês como uma forma de agradecimento. Então fica aqui o nosso agradecimento a quem já está lá e um convite para participar com a gente do nosso grupo e apoiar o nosso trabalho. E aí a gente vai para mais... Até teve no episódio anterior, foi legal, depois que o episódio saiu no ar, aí o Francisco, que é um apoiador do nosso grupo, ele foi lá e botou, olha, não vejo a hora de receber o material, né? Então ele já conhece, já sabe que por trás do episódio tem um material preparado, então muito obrigado por acompanhar e confiar na gente no nosso trabalho. Exatamente. E esse material, gente, são os artigos que a gente usa, mas a gente também acaba escrevendo alguma coisa sobre o artigo, né, mostrando os pontos de atenção, acaba complementando com algum outro material. Às vezes a gente acaba mandando material também de outros podcasts ou de outros materiais de vídeo que são interessantes. Então, tem bastante coisa muito legal, assim, acho que dá para se manter bem atualizado, né? Então é isso, gente. E hoje a gente vai aí para mais um episódio, então, né, Sancler? A gente vem, né, quem está acompanhando a gente já vem falando aqui em alguns episódios, não num contínuo, né, às vezes pulando um pouco os temas, intercalando os temas, mas a gente já vem falando sobre a ideia do ICU Liberation, por exemplo, né, a gente já vem falando sobre PICS, né, sobre a síndrome pós-terapia intensiva. Então, se você não está familiarizado, volta lá e escuta, porque tá tudo muito junto, né? A gente não consegue separar, porque, na verdade, a gente está falando sobre cuidados de pacientes na terapia intensiva, né? E quando a gente falou lá do ICU Liberation, do bando ABCDF, a gente trouxe o que a literatura coloca, né? Quais são as estratégias de cuidado, quais são os conjuntos de ações que a gente precisa tomar para esses pacientes saírem com menos delírio, com melhor desfecho funcional, né? Para terem menos impacto dessa internação, né? E aí a gente falou do ABCDF, do bundle. E aí, gente, tem surgido algumas outras sugestões na literatura de outras boas estratégias que a gente deveria tomar para ter esse cuidado com os nossos pacientes, para eles saírem melhor das UTIs. E aí a gente resolveu trazer um pouco, né, dessas atualizações que têm sido trazidas na literatura. Até, né, por curiosidade, e quem está lá no nosso grupo de apoiadores vai receber, tem 2 artigos que a gente separou para enviar, né, Sancler? E esses 2 artigos, eles fazem ali uma ligação com o bando ABCDF, inserindo 2 letras, a G e o H. Não é oficial, tá bom, gente? Não é o bando oficial, ele continua parando ali no F da família, mas esses 2 artigos trazem essas sugestões de cuidado que a gente vai falar aqui durante o podcast, e aí eles colocam ali, poderia ser o G e o H do bando ABCDF, né?
Então, assim, a gente tem cada vez mais estudado, né, Sancler, como tratar melhor os nossos pacientes na UTI. E aí a gente trouxe para o episódio de hoje a respeito de boa comunicação, boas práticas de boa comunicação para pacientes e famílias. Né? Esses dois artigos que sugerem o G e o H, desculpa, é sobre isso, né? O G de good communication, né, de boa comunicação, e o H de entregar para os familiares, de ter, né, materiais que eles possam se informar. Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? Muito bem. Eu acho que é a constante busca de melhorias, como você disse, para a gente entregar assistência para o nosso paciente. E aí a gente já falou diversas vezes, como você bem citou aqui, da importância do paciente estar dentro do centro do cuidado, estar no centro do cuidado, né? E que a família tem que ser envolvida. A gente precisa entender que existe a PICS, a Síndrome Pós-Terapia Intensiva, e que devido principalmente ao estresse pós-traumático, a questões emocionais, a questões de cuidado, principalmente quanto mais dependente o paciente sai da unidade de terapia intensiva, a família está mais envolvida nisso, e são prejuízos sociais, emocionais, cognitivos, além dos prejuízos físicos. Então, a ideia de colocar o paciente e o familiar no centro do cuidado, ela vem para a gente melhorar isso, fazer com que esse desfecho não seja tão traumático para o paciente e também para os familiares. E a essa ideia de colocar o G e o H, Good Communication, e acho que é handover, né, que é a entrega de materiais adequados para os familiares, é fazer com que a gente garanta que os pacientes tenham o que é meio que um direito básico, de saber o que está acontecendo e de qual é a proposta terapêutica. Então, a gente sai daquele cenário que muitas vezes a gente ainda encontra na prática, de profissionais e serviços que dizem assim, não, a gente toma conta, você não precisa se preocupar, né? Eu até vi um vídeo tão interessante, eu vou colocar ele no Instagram, de mostrando formas diferentes de você abordar um familiar, e a pessoa fala assim, tá com medo? Não se preocupa não, eu sei o que eu estou fazendo. Mas não é o fato de o profissional de saúde saber o que vai fazer que tira o medo da pessoa. A pessoa tem que ter o medo, ela tem que ter o direito de ter o medo. E aí falta, às vezes, esse elo, que é você dar o conforto, de você entender isso que o paciente faz. Então, o G e o H, ele vem nesse sentido, de como eu faço para colocar eles no centro e me comunicar adequadamente com pacientes familiares. E aí, o que é mais legal, Débora, isso me fascina, esse assunto, é que não é aleatório, não é empírico. Não é feito de qualquer jeito. Ah, mas eu sempre me comuniquei bem com a família e com o paciente. Mas será que você usa as técnicas adequadas? Será que você está indo pelo caminho que traz mais conforto e consegue extrair do paciente as melhores informações e fazer com que ele participe junto da família das decisões para o tratamento dele? Talvez você seja uma excelente pessoa na comunicação com a família, mas não necessariamente você está levando a informação adequada e está compartilhando a tomada de decisão ali dentro. Então, eu acho que é uma proposta interessante, eu só fico preocupado quando o bundle chegar de A a Z, vai ser muito difícil de falar o bundle A, B, C, D, F, já acho muito até o F, então vai ficar meio chato para a gente falar. É bom que no inglês eles usam a expressão A to F, né, de A a F, então a gente não usa isso, bundle de A a F, mas eu acho que vem para somar, e eu acho que a gente tem que discutir aqui quais são estratégias e quais são coisas que a gente pode inserir no nosso dia a dia quanto profissional de saúde na terapia intensiva para que a gente tenha uma melhor comunicação com pacientes e familiares. Né? Você sabe, eu me preocupo um pouco assim com essa ideia de tipo assim, então tá bom, eu tenho para eu estar fazendo cuidado centrado, né, no paciente, na família, eu tenho que ir lá e falar com ele, né? Porque essa comunicação, ela pode vir para o bem ou para o mal, né? Assim, ela pode ajudar muito, quando ela pode estragar tudo, né? Se você não sabe se comunicar, não é só a boa vontade, o desejo de querer se comunicar, né? De querer falar com a família, né? Mas é o conseguir fazer isso de forma adequada, né? Porque não é sobre só se comunicar, mas é como você se comunica, né? Isso Exato. Também é fundamental, ou até diria essencial, para que nada desande, né, nesse processo. Só retomando você sabe que você falou. Deixa eu colocar duas frases que eu encontrei quando estava estudando sobre o assunto. Uma delas é que assim, é que toda vez que você vai conversar, você pode estar abrindo uma ponte
ou um abismo entre você e o paciente. Então tem a ver com isso, né? A gente tem que pensar na forma como a gente se comunica, porque se eu não tiver a forma adequada, eu estou abrindo um abismo entre o profissional de saúde e o paciente e o familiar. Mas se eu fizer da forma adequada, eu estou abrindo uma ponte e aí todo mundo vai se juntar e vai ter uma melhor coisa. E a outra frase, o que você começou falando aí agora há pouco, é que tenho que ir lá falar com o paciente porque é cuidado centrado. Não é só isso. Falar com o paciente, com o familiar, às vezes a gente acha que é parte do cuidado. Não, não é parte do cuidado, é o cuidado. Nada é mais cuidado do paciente do que ouvir e comunicar ao paciente as informações, né? Então, faz parte. Falar não é parte do cuidado, é o cuidado em si. Então, a gente precisa ter isso em mente, mas também a gente deriva de sistemas que ainda bem estão ficando para trás, né, Débora? De que o familiar não ficava dentro da unidade de terapia intensiva, ele só tinha 30 minutos. Quando ele só tem 30 minutos, você sai de cena para que ele possa aproveitar melhor os 30 minutos com o parente que está internado, né? Então, assim, uma cultura médico-centrista que só um profissional conversa com a família, a gente tinha que fugir porque eu não posso dar informação. Então, esse cenário já mudou muito. Hoje a gente tem famílias mais tempos e profissionais mais próximos, né? Então, é só que eu lembrei dessas duas frases interessantes. Não, o que eu ia juntar, né, um pouco lá com o começo do que você falou, e agora, é que eu também estudando, eu li algumas coisas que eu acho que são interessantes de trazer, né? Uma é que ele fala assim que o bundle como um todo, né? Mas agora falando aqui, né, dessa parte de comunicação que a gente está falando, ele fala que isso são intervenções, né, baseado na avaliação, prevenção e gerenciamento de sintomas, e não no processo da doença em si, né? Eu acho que isso traz uma diferença muito gritante, né? Porque, vou dar um exemplo aqui, né? Às vezes a gente discute muito isso lá na UTI, né? A gente quer falar com o familiar, por exemplo, e a gente está preocupado em falar sobre, esse paciente precisa ir para tráqueo, por exemplo, né? Chegou a hora, Isso. E aí a gente vai falar sobre a doença, sobre o tratamento, quando na verdade ele está naquilo que você colocou lá atrás, né? Ele está com medo, né? Então, será que eu não deveria, essa comunicação, ela deve estar voltada exclusivamente ou com o foco no processo, né? No procedimento, na doença, no procedimento ou no sintoma que a família, que o paciente está demonstrando para a gente, né? Eu acho que a gente, eu tenho um convívio ali com uma equipe que eu gosto muito, assim, que eu acho que eles fazem isso muito bem, sabe? Eles estão sempre muito preocupados em, tudo bem, a gente precisa falar sobre tráqueo, mas, assim, que sintomas que essa família está me trazendo? De ansiedade, de não entendimento do processo, né? Às vezes a gente estava lá com um caso, né, onde claramente, né, a família tinha ainda sintomas do que eles tinham vivido antes de chegar na UTI, né? Então, a passagem do pronto-socorro, de outros hospitais e tudo mais, que trazia neles, assim, um inconformismo, né? De tudo que tinha acontecido previamente. Então, assim, você vai chegar e conversar com essa família, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, olha, a gente precisa fazer a tráqueo, o procedimento é esse, assim, 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 sendo que a gente não conseguiu gerenciar o sintoma, né? Ainda dessa família. Então, acho que esse é um ponto importante, sabe, da gente colocar, Sancler, que quando a gente fala em comunicação, a gente tem que tomar cuidado, não é comunicação diante do processo da doença, né? Mas o que vem primeiro... Não é só falar, né? Gerenciar os sintomas. Então, a gente falou, né? A PICS da família está muito relacionada a estresse pós-traumático, a ansiedade que essa família pode ter de como ela vai receber esse paciente em casa depois, né? Ao estresse, né? Que pode estar vindo por uma perda financeira e tudo mais. Isso precisa estar dentro ali da nossa comunicação. A gente vai falar mais, né? Mas a gente precisa entender que aquela doença e aquele processo de internação trazem sintomas para a família, né? E a gente só gerenciar ou só direcionar a conversa para o processo da doença, a gente não está fazendo todo esse cuidado, né, que a gente deveria. Perfeito. Então, isso era uma coisa. E a outra coisa que ele fala, depois eu te deixo complementar, mas é que ele coloca que isso deve ser feito desde o início da internação, né? E não deixar para falar com a família, né? Ou se comunicar bem lá no final, né? Pensando que a comunicação é só para quando a doença não está dando, né? Está progredindo ou o tratamento não está dando certo. Precisa certo. mudar um tratamento, né?
Ou tá até melhorou e agora ele vai para casa, só que ele vai para casa de tráqueo, ele vai para casa, né, com dash, e nada disso foi conversado, né, desde lá. Então ele é muito claro em dizer assim que não tem a ver com as terapias em si que a gente está dando de sustentação de vida, por exemplo, para o paciente, mas que é uma prática e um cuidado desde o início para a pessoa, né, independente do que está acontecendo com o familiar, com o paciente, né? Ou com a terapia em si que ele está recebendo, né? Isso. E eu acho que esse exemplo da traqueostomia que você deu é tão interessante, porque assim, tá em ventilação mecânica. Aí a gente vai lá todo dia na visita e fala: ó, a gente vai tentar tirar, a gente vai tentar tirar, vai tentar tirar. E 14 dias depois a gente não tirou. É melhor fazer uma traqueostomia. Na hora, a gente tá jogando para o familiar uma decisão pontual de um tratamento. E eu acho que na cabeça do paciente, do familiar, nem dá certo, porque ele não consegue nem concatenar as ideias, mas deveria pensar assim, certo, quanto tempo demora para essa traqueostomia ser retirada depois? O que acontece se ela não for retirada? E a capacidade de falar? E a capacidade de comer? Essa traqueostomia tem que trocar? Essa traqueostomia tem risco de infecção? Então, nada disso a gente coloca na hora dessa decisão, porque a gente não conseguiu fazer isso que você disse, que é identificar os sintomas. E aí uma estratégia de comunicação, a gente fala muito sobre empatia, é óbvio que a empatia vai nesse momento, mas tem um termo mais interessante nessa estratégia de comunicação para isso, que é a escuta empática. Então eu preciso fazer uma escuta empática, eu preciso ouvir o paciente, os familiares, para que eles possam se colocar e eu possa ter a percepção desses sintomas, dessas emoções, de como essas pessoas vêm enfrentando aquele momento. Porque só com a escuta empática eu posso repensar a minha fala. Então, eu readequo a minha comunicação a partir da minha escuta empática. Então, talvez eu estou preocupado em fazer a traqueostomia e o familiar está muito mais preocupado em como aquilo ali vai fazer ele ir para casa e vai onerar o seu orçamento no seu cuidado. Então, talvez eu possa falar, olha, a traqueostomia vai tirar do ventilador, que é uma coisa muito mais cara do que você mandar ele com o ventilador na traqueostomia, no tubo, etc. Então, é você jogar com os sentimentos para que você possa trazer o conforto e, então, permitir que a família do paciente possa pensar adequadamente nas decisões que precisam ser tomadas, né? Então, é E você a jogar cartas na importância. mesa, claramente, mas ouvir da pessoa, tipo, o que é que te preocupa? A gente fala tanto isso, né, na faculdade de fisioterapia, qual é a sua principal queixa? E por que não ouvir isso abertamente, empaticamente, em relação aos familiares também? E a importância da construção da comunicação, né, Sancler? Porque, É, assim, vamos, continuando nesse exemplo da traque, né? Às vezes, se você faz uma construção adequada de comunicação desde o início da internação desse paciente, você já sabe do começo que não é um valor para ele ficar tracostomizado, por exemplo, não comer e não se mexer, né? E aí, isso talvez vai fazer você, né? Você deu exemplo. Aí vai, a gente está tentando tirar do tubo, a gente está tentando tirar do tubo. Aí chega no 14º dia, sei lá que dia, né? Não gosto muito de falar 14º, porque as pessoas levam ao pé da letra, mas chega lá no período que você fala assim, bom, agora não deu certo, não vai rolar, né? A gente precisa tomar uma decisão. Se a gente vem com uma construção com isso com a família, a gente também, como equipe, expande o nosso horizonte de estratégias. Por quê? Porque a gente, numa dessa, né, vamos simplificar, se a gente não se comunicar com a família, a gente ia chegar, sei lá, com 14 dias de tubo lá, não vai ter que tracostomizar. A gente ia olhar e falar, a gente vai tracostomizar porque deu 14 dias. E a gente tracostomiza. Só que isso não era um valor para o paciente, né? Por exemplo. exato. Agora, se a comunicação vem sendo bem feita, a gente como equipe também está assim, gente, está se aproximando o nosso limite terapêutico aí com o tubo. A gente vai fazer o quê? Aí alguém vai falar, e a tráqueo? Ah, não, a gente tem conversado com a família. A tráqueo não parece ser um valor. Então, quais são as outras estratégias que a gente tem? Então, uma boa comunicação com a família, ela é construída, né? E ela vai impactar diretamente ali nas nossas tomadas de decisão, né? Então, eu acho o exemplo da TRAC muito interessante, né? Nesse sentido de mostrar que quando a gente vai se comunicando, a gente vai entendendo, olha, a família não tem condições disso, olha, a família não trouxe isso, e a gente vai descobrindo outros caminhos para a gente também, né? Porque, de novo, o cuidado não é Exato. centrado no nosso, mas é no deles, né? Então, acho que eu diria que a comunicação ela é uma construção mesmo, né? Em termos de tempo e coletiva, né?
Isso. E tem material que cita, você falou assim, você deu o exemplo da tráqueo, e mais você falou da importância da construção. É que a gente tem que saber identificar o que são momentos críticos para pacientes, familiares e para o cuidado do paciente. A admissão é um momento crítico. O diagnóstico é um momento crítico. A avaliação é um momento crítico. A reavaliação é um momento crítico. A mudança da estratégia terapêutica é um momento crítico. Então, teoricamente, são momentos importantíssimos que eu devesse ter comunicação adequada com familiares para que a gente pudesse construir esse canal de comunicação para as melhores decisões. Então, quando o paciente chega, você acolhe, e não é necessariamente para passar informação, até porque o paciente está chegando, a gente sabe que nas primeiras 24, 48 horas é um período muito mais investigativo, saber como estão os exames, saber como o paciente respondeu àquele tratamento que se iniciou no pronto-socorro, na enfermaria, na chegada dele da UTI, mas eu acolho a família, recebo as informações e transmito para a família que a gente vai processar essas informações de acordo com o que a gente vai encontrar na avaliação. Quando eu concluo a avaliação, eu também deveria dar um feedback para a família. Então, a gente consegue construir a partir disso. Eu tenho recepção e acolhimento, eu tenho o período que eu vou avaliar o meu paciente. Quando eu concluo a avaliação, eu preciso dar um feedback para a família para então inserir a proposta terapêutica. Eu tenho que ter prognóstico com essa proposta terapêutica para depois voltar na família e falar, olha, aquilo que a gente esperava aconteceu ou não aconteceu, e é muito mais fácil para a família entender essa mudança de rumo que acontece dentro do plano terapêutico. Então, essa construção, ela depende muito dessa identificação desses momentos críticos, né? E aí tem algumas estratégias, Débora, eu posso listar algumas aqui, que são bem interessantes para a gente pensar quanto equipe, para se conectar melhor com pacientes e familiares. Uma não tem nem a ver com pacientes e familiares, mas tem a ver com a própria equipe, que é a gente fazer briefing e debriefings estruturados, é fazer um safety huddle, é fazer uma visita rápida, é a equipe saber qual é a proposta e identificar nas buscas ativas, por exemplo, quais são os pacientes para cada tipo de intervenção, cada tipo de procedimento, cada tipo de espera, cada tipo de mudança. Então, quando a equipe inteira sabe isso, a gente consegue fazer uma outra coisa, que é a padronização da linguagem e da informação da equipe. Então, se eu tenho lá no começo do meu plantão uma equipe que identifica que o leito 3, o seu João, ele vai começar a tentar fazer um teste de respiração espontânea, se a família chegar e perguntar, ele vai ficar nessa máquina, todo mundo sabe que está tentando. Então, não tem que falar se vai dar certo ou não, mas que está tentando é uma informação já estruturada e padronizada em toda a equipe. Então, esses briefings e debriefings associado à padronização da comunicação é uma técnica importante. A outra eu já citei, que é isso. Diga, posso acrescenta aí. complementar, antes de você seguir? Eu acho que essa coisa da comunicação, primeiro com a gente, né, ela é essencial, né? Então, assim, todo mundo tem que falar a mesma linguagem, né? Porque quem está nos escutando e nunca foi lá, por exemplo, falar para um paciente que ele podia ficar em pé, e que a gente ia fazer isso e isso, e aí ele falou, mas me falaram que, ou o médico passou, ou o enfermeiro falou que não posso sair da cama, né? Então, esse estar, né, no mesmo, todo mundo na mesma palavra e tudo mais, acho que diminui ruído de comunicação, diminui estresse para o paciente, porque imagina, você como paciente, entra um médico e fala que você tem que ficar na cama, no pós-operatório da cirurgia. Nunca mais aí daqui meia hora entra um fisioterapeuta e fala, oi, bom dia, vim tirar você da cama. Olha o estresse que é para aquele paciente, olha a insegurança, né? E, de novo, gente, retomando, né, o fio da meada lá do começo, por que a gente está falando de boas práticas de comunicação? É visando o paciente e a família, visando diminuir pics, por exemplo, né? Então, diminuir estresse pós-traumático, né? Diminuir ansiedade, diminuir alterações de saúde mental. E aí, quando cada pessoa que entra no quarto do paciente fala uma coisa, olha, gente, vamos lá, gente, na nossa vida normal. Você já foi num banco? Foi no banco? Aí você chega lá, o primeiro atendente lá para pegar a senha, ele te fala, tem que esperar ali naquela recepção. Aí você vai lá e senta naquela recepção. Aí você depois de meia hora, depois de meia hora, aí você escuta alguém falando que é na outra. Aí você não fica puto? Aí você fala, puta merda, né? Vou ter que ir lá na outra. Aí você vai na outra. Aí chega lá na outra, você olha pro lado, você fala, mas não tem ninguém aqui fazendo a na hora que você vai ser atendido, a pessoa fala, mas isso aqui não é aqui. Gente, você não fica estressado?
Aí você coloca isso dentro de um contexto de um paciente que vive isso todo dia na UTI. Com cada pessoa falando uma coisa, com cada pessoa dando uma perspectiva de alguma coisa para ele. É isso que causa estresse pós-traumático, por exemplo. É isso que aumenta a ansiedade. É isso que faz sintoma de Perde a PITS. confiança, né, no tratamento, né? Exatamente. Então é por isso que a gente está falando disso. Porque, sabe, Sancler, quando a gente fala disso aqui, eu tenho muito receio, quando a gente aborda temas igual esse, das pessoas escutarem e falarem assim, mas quem fala com o paciente é o médico, né? Quem fala com a família é o médico. Por que a gente está falando desse tema num podcast de fisioterapia e reabilitação, né? É por causa disso, não dá para desvincular. Não dá para desvincular uma boa Passou do tempo que era comunicação. para a gente assumir esse papel, né? Junto. Exatamente. Junto. É isso, é entender, né? Que se eu não me posiciono, por exemplo, num handle, né, ali na reunião da equipe, se eu não me posiciono de falar, gente, então tá alinhado, todo mundo entendeu que a gente pode ficar em pé, beleza, beleza? É uma comunicação truncada que vai, de novo, chegar lá no paciente, o médico, a enfermeira falando que não pode, eu falando que posso, e a responsabilidade do desfecho final do paciente muito ruim com estresse, por exemplo, acabou vindo dali, né? Então, é só porque realmente eu fico sempre com receio quando a gente fala de alguma coisa assim, do pessoal falar, mas isso aí não tem nada a Achar ver que com não a cabe, gente, né? né? Exato, mas de novo, é o cuidado do paciente, né? Isso. E aí tem uma outra coisa dentro dessas estratégias que é bem importante, e eu sei que você leu a respeito do assunto, eu queria que você compartilhasse com a gente também, que é que as reuniões familiares elas sejam regulares e planejadas, para que se possa discutir e alinhar todos os objetivos terapêuticos. E aí a gente acha que, então todo dia na hora da visita fala com o familiar, mas tem já na evidência científica alguns direcionamentos e sugestões de como e quando isso deve acontecer, né, Débora? E qual é o impacto disso acontecer em momentos corretos. Então é importante que a equipe inteira se posicione para que isso aconteça de maneira alinhada, né? Eu acho muito ruim, assim, a gente achar também que o único horário de comunicação é o horário da visita, né? Porque, assim, tem um monte de coisa aí, né? Quem já foi familiar também tem um pouco dessa percepção. Você tem 1 hora para visitar, né? Aí dessa 1 hora, você tira a pessoa ali, né, do leito para poder passar alguma informação, né? Ou, por exemplo, né, a gente tem muito cuidado lá disso. Por exemplo, você acabou de entubar, você entubou o paciente de manhã, né? A última vez que o familiar viu, ele estava estubado. E aí você libera a visita. E aí o familiar entra A com o pessoa paciente chega lá um entubado. susto. Né? Então, assim, eu acho que o que é importante, né, é a gente pontuar isso. De assim, a gente precisa tomar cuidado com essa comunicação engessada, né? Engessada em termos de horário, de momento, engessada do que eu vou falar. Então, por exemplo, né, tem algumas sugestões na literatura também dessa crescente de comunicação, né? Então, assim, primeiro, a gente como equipe, a gente entendeu quem que é, por exemplo, o responsável legal desse paciente, né? Gente, quem nunca vivenciou algum drama digno daqueles programas da Record, né, da tarde, de família, assim, do tipo, nossa, não podia ter dado a informação porque essa é a filha do Não é outro essa pessoa, casamento, a esposa de não sei o quê, né? Então, assim, tudo isso é o alinhamento que a literatura traz, né? Então, assim, a gente precisa nesse primeiro momento, né? Você falou, às vezes a gente está ali no primeiro dia, a gente acha que a gente tem que passar toda a comunicação do quadro do paciente para a família, mas a gente nem identificou quem são as a pessoas gente que não vão sabe receber, ainda. É. né? A gente não sabe e a gente não identificou quem que é a pessoa que vai receber isso, né? E Quem é uma que estratégia, quem né? que é A essa identificação do responsável legal, né? É uma, legal é do uma, é uma paciente? coisa que você precisa colocar dentro da sua linha de estratégia. Exatamente. Achei tão bonito outro dia, até fui dar esse feedback para uma residente lá da medicina, né? Que ela foi passar o plantão de um paciente que tinha acabado de chegar. Ele tinha chegado, acho que na noite anterior, e aí ela foi passar na nossa reunião de manhã, né? E eu achei tão bonito que ela começou a falar, né, lá, e por que o paciente tinha vindo e tal, blá, blá. E aí, lá para as tantas, ela falou assim: e eu conversei com a família. Perguntei quem era esse paciente e a família me trouxe que ele era um paciente assim, 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 um paciente com altíssimo nível de educacional, né?
Aí, eu não vou falar quem, mas é assim, né? Aí ela falou, ele fazia isso, era importante para ele, tal e tal coisa. E aí ela era um paciente que tinha tido um AVC, e ela trouxe claramente, assim, da conversa que ela tinha tido com a família, quais eram os valores do paciente, o que aquele paciente precisava, né, no dia a dia dele. E, de novo, assim, foi a primeira conversa. Ela Fora não da falou curva, com né? a A gente família. sabe que é fora da curva. Infelizmente, é uma Exatamente. exceção, né? E assim, ela usou essa primeira conversa, ela não usou para falar, olha, um AVC nesse lugar que ele teve, provavelmente ele vai ficar afásico, ele não vai falar. Não, ela usou essa primeira conversa para identificar quem eram as pessoas ali, né? Quem era aquele paciente que estava sendo internado, o que era para ele importante, tudo mais. Para aí, num segundo momento, como você falou, aí a gente vai usar os dias ali para estabilizar, porque a gente também não sabe, né, se esse AVC, o lugar é para uma afasia, mas de repente a gente conseguiu reverter com a trombólise, sei lá, com alguma coisa que ele fez, entendeu? Então a gente vai... Tem um processo, né, ainda da avaliação, comunicação. tratamento, etc. Exatamente, né? Então, tem algumas, né? Tem para cuidados paliativos, né? Tem um que chama Care and Communication Bundle, que é para cuidados paliativos, onde ele fala bastante sobre isso, né? De você ver o representante legal, ver o que era aquela pessoa, né? Se identificava, ou gostava, qual que é o suporte daquela família. Aí depois, no segundo dia, você vai entender, né? O que a família está entendendo, quais são as preocupações, aí você vai começar a falar sobre a parte clínica do paciente e tudo mais, né? E assim, né, deixar claro que isso não significa que você não vai dar informação, né? Do tipo, ele está entubado, não é isso. Mas não dá para cuspir tudo isso para a família, né? Para vomitar, assim, ele está entubado com Só ventilador isso, mecânico, né? E aí a família não está entendendo nada. Então as coisas precisam. Outro dia também achei bonito lá na equipe que a gente estava com um caso super difícil, e aí o médico falou assim, olha, a gente tá, agora o nosso foco é gerenciar o luto, né? O paciente não tinha morrido ainda, mas a gente sabia que ele ia morrer nos próximos dias, e ele até falou assim, olha, a gente não vai tirar o antibiótico ainda, porque a gente está olhando para ele, né? Mas a gente também está olhando para a família, e a gente precisa de mais algum tempinho aí para gerenciar o luto com essa família, né? Então, entender, acho que né? Se tirar de repente é tipo, por que você está fazendo isso? exatamente, né? Então, acho que é um pouco disso. E aí, dentro disso, Sancler, tem algumas coisas na literatura também trazendo sobre como passar essas informações para a família, ou o quanto de informação a família quer, né? E acho que esse é um outro ponto importante. Por exemplo, outro dia também, a gente tá com bastante paciente assim lá. O pai falou assim, né, de uma filha que está internada, que também teve um AVC importante, tal, traqueostomizado. E aí ele falou assim: olha, vocês ficam falando que ela teve um AVC em tal lugar da cabeça. Ele falou: eu não consigo visualizar isso. Ele falou: o que eu consigo visualizar é minha filha aqui, né, o rosto dela, mas o que tem na cabeça dela eu não consigo. E aí eu não consigo juntar com o que vocês estão falando, né? E aí a gente até discutiu na reunião: será que valia a pena para esse pai trazer, né, uma imagem do cérebro, de onde ficam as áreas, mostrar onde foi, né? Então, assim, de novo, escutar qual é a necessidade para a gente também entender o quanto de informação. Tem gente que quer informação técnica, tem gente que não quer, né? A gente tem, eu já falei aqui, né? A gente tem um site. Tem que adequar a linguagem, né? A gente precisa adequar. Exatamente. Uma das coisas importantes da comunicação é você saber para quem você está falando. Você pode transmitir a mesma informação de inúmeras maneiras diferentes, desde que você adeque para quem você está falando. A gente tem um site, né, Movimento Soltei, que tem uma linguagem lá fácil, por exemplo, né? Então tem vários hospitais nos Estados Unidos, né, Sancler, eles trazem assim quando o paciente interna, tem ou um QR Code ou um folheto falando, olha, tá aqui a explicação do que é uma UTI, por que um paciente vem para uma UTI, né? E aí, se vocês quiserem ler, depois a gente pode tirar as dúvidas, discutir um pouco mais sobre o que vocês leram a respeito disso, né? Tem os diários, né? As Diário de UTI possibilidades está de diário. super em alta, né? Assim, dentro do. Teve recentemente um evento, né? Tipo um congresso sobre diário na UTI. Com essa ideia, assim, né, de a família do paciente ir anotando o que eles estão vivenciando, a equipe também, e aí dentro disso, né, a gente pode olhar
também, bom, então vamos nos comunicar melhor a respeito disso, porque tem surgido essas dúvidas, né? Porque isso pode ser um motivo de estresse pós-traumático lá na frente. Então você consegue gerenciar isso também, né? Eu li alguma coisa sobre É só você pensar, Débora, essa questão do diário, é só você pensar quantas pessoas passam pela UTI e elas acordam, sei lá, 5, 10 dias depois, e elas não se lembram adequadamente do que aconteceu, o familiar não estava lá, não se lembra, e essa pessoa carrega esse trauma de um período que foi muito negativo, doloroso, traumático, para sempre, sem nem saber. Então, o diário da UTI é algo muito importante para colocar no diário coisas que aconteceram, melhoras, pioras, mudanças de tratamento, quem visitou, quem são as pessoas, é altamente importante. E é algo muito interessante e relativamente, não vou falar fácil, mas viável, né, da gente implementar no nosso dia a dia. Teve uma outra coisa que eu li, né, mas acho que caberia até um outro episódio, assim, mas que falava bastante na pediatria sobre a necessidade dos pais terem, assim, né, mais rápido e fácil informações, né, sobre como o filho tá, enfim, né, e aí ele fala sobre até registros eletrônicos, né, para uso dos pais, assim, né, então aquela coisa de você, né, sei lá, da mãe tá trabalhando, tá em outro lugar e conseguir ali na hora abrir alguma coisa e ver como tá a saturação do filho que tá internado. Acho que tem várias questões aí, né, a respeito disso, também da quantidade de informação, né, do fato de que é a gente ético, tem... que é seguro, né, o que é adequado transmitir, mas eu acho que numa era que a gente vive de comunicação em velocidade da informação, você tem que esperar 24 horas para se reunir com uma equipe para saber a informação, eu acho isso extremamente arcaico. A gente tem canais como o WhatsApp, você pode ter um aplicativo específico, você pode ter uma tela interativa na porta da UTI, você tem tantas opções, e que tudo isso, não estou inventando da minha cabeça não, tá? Tudo isso vem já de trabalhos que já usam isso na comunicação com familiares. Tela interativa, comunicação via WhatsApp, dentro das regras e etc. do hospital. Então tem muita possibilidade. Ô, Sancler, e de novo, assim, né, linkando as coisas, a importância da gente entender e se comunicar para entender o que aquela família deseja, né, e estar aberto às mudanças, né, em relação aos dias passando na UTI, porque tem aquele episódio que a gente fez com a Daniele aqui, né, que falava sobre a filha dela internada na UTI, Tereza, e em alguns momentos, a TT, em alguns momentos ela fala ali, né, que ela também precisava sair da UTI e esparecer e não pensar naquilo, né? Então, de novo, olha a importância da gente se comunicar ativamente e constantemente. Agora é um momento que hoje, 2 dias, que aquela mãe, que aquele familiar está precisando, né, esparecer um pouco, então quer mudar, quer a pessoa que está recebendo as informações, por exemplo, ou por agora vamos dar menos informação, não, agora é um momento onde ela está ali, ela quer todas as informações, né, então a necessidade disso eu acho que é fundamental, assim. Aí eu queria colocar nesse momento, aproveitar, porque eu acho que tem a ver com um monte dessas coisas que você falou. Existe um protocolo de comunicação que é chamado protocolo SPIKES. Ele é um protocolo utilizado para a comunicação de más notícias, tá? Para familiares e pacientes. Mas eu acho que se a gente entender o protocolo SPIKES, a gente consegue implementar ele para toda e qualquer notícia na UTI. E aí ele vem das letras, né? O S é de setting up, que é preparação. Você preparar o ambiente para a conversa. Então, assim, nem sempre na beira do leito é o melhor lugar, nem sempre na porta da UTI é o melhor lugar. Então, você tem que ter um local, a depender da conversa, com privacidade, para o preparo emocional do familiar e etc. e tal. O P é de percepção, e aí você falou sobre isso agora. Avaliar aquilo que o paciente, o familiar já sabe e entender a percepção dele para que eu possa adequar a minha comunicação, porque senão vai ter o choque. Lembra a história da traqueostomia? Tem que fazer uma traca. A pessoa está preocupada, às vezes, se o paciente está sentindo frio. Eu tenho que entender, eu tenho que perceber o que é que já existe ali dentro daquele cenário com o paciente, com o familiar. Depois, a gente parte para o I, que aí eu acho que é crucial, que é o invitation, que é convidar o paciente, o familiar, para receber a informação. Ou seja, é você perguntar para o paciente assim: vamos lá, você quer saber as suas informações? Até que ponto você gostaria de saber? Você quer que eu lhe fale mais sobre o tratamento? Você quer que eu lhe fale mais sobre a doença, sobre o que vai acontecer? Então, é você, antes de
vomitar um monte de informação, saber o que a pessoa está aberta para poder receber. E aí, depois que você tiver essa resposta, aí vem o K de knowledge, que é transmitir a informação de maneira adequada. É a linguagem que a gente falou, é evitar termos muito técnicos, é saber passar a informação que precisa ser passada. A partir do momento que eu passo a informação, vem o E de emotions, que eu preciso, enquanto eu estou falando, enquanto profissional de saúde, eu preciso perceber e reconhecer as emoções que eles têm frente à informação que eu passo. Às vezes eu passo uma informação e eu percebo medo. Na mesma hora eu tenho que adequar para acolher e evitar o medo. Se eu passo informação e eu vejo negligência, na mesma hora eu tenho que parar e repetir talvez a informação para que fique claro, para que a informação não seja negligenciada. Se eu estou falando e eu percebo que a pessoa ela teve raiva, eu tenho que parar e tentar manejar a raiva no momento, porque a raiva vai cegar o paciente, o familiar, das outras coisas que precisam ser discutidas ali. E aí fecha o protocolo com S, que é de sumarizar a estratégia, summary strategy, que é você juntar tudo e falar assim, então tá bom, o que a gente falou foi isso, a proposta é essa, você entendeu? Aí a gente já citou isso aqui num outro momento, que é comunicação em alça fechada. A gente fala tudo e no final eu falo, vamos lá, vamos recapitular para saber se efetivamente a pessoa entendeu. Porque senão vai acontecer o que acontece em 99% das UTIs e das visitas e das transferências de informação. Você fala, tá bom, ótimo. Chega outra pessoa e fala, e aí, não sei, eu não sei transmitir. É telefone sem fio. Eu passo de outra forma, eu pergunto a mesma coisa. Então, às vezes está lá, o médico está passando a informação, não, porque o antibiótico, a infecção, não sei o que, blá, 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 tem bactéria. Depois dele ter explicado tudo, então, a gente precisa garantir, por isso que as estratégias são ideais, para que a gente garanta que a informação seja passada de maneira adequada. Né? Então, o protocolo Spikes é uma sugestão aí, não só para má notícias, para tudo. É isso que eu ia te falar, né? Assim, você vai falando e eu consigo reconhecer muito na minha prática clínica, assim, e diversos exemplos, né? Então, antes da gente terminar, eu só queria trazer alguns para fechar o quanto clinicamente isso é importante para a gente, né? Como pessoas que estamos ali dentro da equipe, mas também como pessoas diretamente relacionadas ou líderes do processo de reabilitação, né? Por exemplo, quando eu pego um paciente com fraqueza adquirida na UTI, eu acho o cenário mais fácil, sendo muito sincera. Por quê? Porque a gente está diante de uma situação onde o paciente tem uma fraqueza, ele não senta, ele não anda, mas eu sei que aquilo, com uma boa reabilitação, o paciente vai voltar, muito provavelmente, a ser o que ele era antes, né? Então, eu consigo comunicar isso com uma certa facilidade, porque é um otimismo até, né? É uma notícia boa. Então, eu vou lá e falo, olha, eu sei que você não está conseguindo agora, mas isso vai melhorar, isso vai voltar, a gente vai fazer fisioterapia, isso vai voltar a ser como era antes, blá, blá, blá. Mas aí, por outro lado, eu penso em algumas situações que a gente, lá na nossa UTI, a gente recebe com frequência também. Paciente amputado, por exemplo, né? Paciente com lesão medular, né? Paciente com AVC, com um AVC importante, né? Que a gente sabe que vai ficar com algum déficit. Você já sabe que muda, né, o cenário. Exatamente. E aí, de novo, a importância da gente se comunicar, né? Você falou coisas que eu me lembrei de situações que eu já vivi, então, por exemplo, de paciente amputado. A gente tem aquela, né? Nossa, ele amputou, quanto mais rápido a gente colocar ele em pé, quando a dor, não sei o que. Na minha cabeça, como fisioterapeuta, eu tô assim, nossa, tá lindo para reabilitar, né? Vou pôr ele em pé hoje, já vou trazer um dador, vou tentar trocar um passo. Só que esse processo é trocar um passo com uma perna só. E assim, e eu já peguei pacientes que estavam num luto profundo pela perda, né? Eu, Débora, tô olhando aquilo e falando, não, isso é reabilitável, vamos, a gente depois vai pôr uma prótese. Olha Mas aqui, ele né? ainda não internalizou, né? Não assimilou. Exatamente. E aí, às vezes, gente, a gente fala aqui muito de reabilitação, né, o mais rápido possível, mas às vezes você precisa dar um dia, você precisa dar 2 dias para o paciente. Lógico que, né, eu sempre falo isso para os alunos, começou a passar do ponto ali, a gente precisa achar outra estratégia, né? Porque aí começou a ficar 5, 6 dias e o paciente não quer fazer, né? Ainda, né? E aí era Aí você outro volta ponto lá que eu no ia começo falar. do nosso podcast, tem um episódio sobre quando o paciente não quer. Aí você assiste esse episódio que vai ser ótimo e útil. Exatamente. E aí eu ia falar isso, né? Que a gente também tem que lembrar que a gente tem outros profissionais que podem entrar, né? E devem para nos ajudar, né? Então, assim, se eu entendi que o meu processo de reabilitação
tá ali, né, junto com um luto importante, por exemplo, de uma perda da perna, de uma perda da funcionalidade daquele paciente, eu posso trazer a psicóloga para junto, né? Eu nunca vou esquecer o dia que a gente precisa. Eu acho que eu já até contei a história aqui. Era um policial, e aí era a primeira vez que a gente ia passar ele para cadeira de rodas, porque agora a gente já estava no momento de ensiná-lo a tocar cadeira de rodas. Só que, assim, na comunicação, a gente percebia que ele ainda, né, pelas expressões, pelo sentimento dele, esse passo, né? Então, assim, a gente fez isso junto com a psicóloga, né? Ela estava ali e ela foi junto desse processo de colocá-la na cadeira de rodas, né? Então, os alunos me perguntam muito quando eles atendem lesado medular, o que eu faço, né, agora, né? Como que eu comunico isso de que a gente vai sentar, né? Mas aí, se eu sentar, ele vai me perguntar se ele vai ficar em pé, como é que eu vou comunicar isso? E aí, a importância desse episódio, né? Da gente entender como que a gente se comunica com o paciente. Isso deveria ter sido, né, vai sendo construído, né? Essa conversa, de eu entender o que ele está pronto para ouvir, o que ele quer ouvir, o que ele sabe daquilo, né? Porque tem gente que facilmente vai falar, lesão medular, já sei o que é, eu não vou mais andar. Tem gente que, lesão medular, o que é isso, né? Então, acho que clinicamente essa discussão é extremamente importante dentro do processo de reabilitação dos nossos pacientes também, né? E aí, é por isso que lá no começo você citou, né? São propostas que vêm sendo levantadas dentro das boas práticas, e talvez a gente tenha um bundle um pouquinho maior, até o H mesmo, para que a gente possa inserir esse tipo de prática para melhorar os cuidados e fazer com que a gente consiga aumentar a performance da assistência aos pacientes na UTI, com menos saída da UTI, com PICs, com estresse pós-traumático, com famílias prejudicadas, etc. Acho que esse é o objetivo, né, da incorporação dessas boas práticas. E não acompanhar isso, gente, é ficar para trás, né, Sancler? Com certeza. Negligenciar esse tipo de tema, né, e achar que não cabe para a gente, porque o meu negócio é reabilitar o movimento, estar atrasado e negligenciar o que a literatura tem mostrado para a gente, que é o melhor para oferecer para o paciente, né? Literalmente remar contra a maré, né, Débora? Tudo acontecendo para ser um ambiente mais favorável. Se você vai reabilitar melhor se você estiver inserido com isso tudo. Você vai reabilitar isolado e pior se você não estiver inserido nisso tudo. Então, assim, é inadmissível a gente não conhecer isso. Bom, eu acho que a gente... Eu tenho uma dica. Chega no final, tem uma dica? Manda aí a sua que eu tenho uma também. Tá, a minha dica é esse livro, que eu estou terminando de ler, chama A Arte Perdida de Curar. E aí é um médico mais velho e ele vai contando, cardiologista dos Estados Unidos, ele vai contando histórias a respeito da prática clínica dele e o quanto essa arte perdida, né, de escutar, de prestar atenção. Ele conta a história, uma que eu mandei para os alunos esses dias, de um capítulo que ele fala como ele percebeu que o paciente não estava dando as informações completas pela maneira como a esposa olhava. Ele conta, ela sempre me olhava nos olhos enquanto ele falava. Naquele dia, ela ficava olhando para o teto. Ele falou, a hora que eu vi ela olhando para o teto, eu percebi. E aí ele fala isso, só que por que eu percebi que ela olhando para o teto era uma coisa diferente? Porque eu prestava atenção nesse detalhe, de que era uma pessoa que olhava no meu olho e de repente estava olhando para o teto, alguma coisa tinha acontecido. Comportamento. Né? Então é muito interessante. Muito bom. Eu tenho duas, na verdade. Uma eu acho que eu dei no primeiro capítulo do nosso podcast, que é esse aqui, Memórias e Crônicas de uma UTI, do Dr. Elias Knobel, e ele conta histórias desse tipo que você falou agora, e são muito interessantes, como você pode perceber como os comportamentos ajudam no tratamento. Ele conta histórias isoladas, casos diferentes de UTI crônicas, e são muito interessantes para você entender como cada um tem uma forma de estar na UTI, de se relacionar com seus familiares e tal. E o outro é um filme recente da Netflix que chama Reality. Eu não sei se chegou a assistir. Reality é o nome de uma mulher, uma veterana, e ela é investigada pelo FBI por um suposto crime. E aí como é conduzido o interrogatório dela. E é a capacidade de, na conversa, os agentes do FBI fazerem ela falar ou não falar, né? Não vou dar spoiler sobre o filme. Mas o filme, assim, é um filme diferente, ele se passa o filme inteiro só no interrogatório,
E é muito interessante como as técnicas de comunicação são utilizadas, de acolher, de enfrentar, de colocar contra a parede, de fazer uma escuta empática, de se ambientar do local adequado. Vale muito a pena. Tá? Não tem a ver com a área da saúde, é sobre um crime, mas acho que vale muito a pena em relação a isso. Muito bem. Finalizamos, então, o nosso episódio. Espero que todo mundo de coração tenha, né, percebido a importância de tudo isso, né? Porque é assim que a gente valoriza a nossa prática, que a gente caminha para frente como profissional e que a gente cuida melhor dos nossos pacientes. Fica aqui de novo o pedido, né, Sancler? Se você nos escuta aqui, checa se você está seguindo a gente, né? Tanto no YouTube quanto no Spotify, tem lá inscrever, né? No Spotify, curte o vídeo, né? No Spotify dá para seguir, dar estrelinha, então isso ajuda bastante. E dá uma passadinha lá no nosso Linktree para ver o que a gente tem de legal para oferecer. Tá bom, gente? A gente se vê a semana que vem. Até lá, obrigada. Tchau.